comecei com isso agora tem pouco tempo. Eu estive lá nos Estados Unidos, na clínica do Jack Singer, o ano passado. Foi ele que me convenceu a começar com isso aí. Nós sabemos que temos aí a tabela de Snellen já há 150 anos medindo a acuidade visual, e todos nós temos pacientes que têm 20 de visão, mas que continuam reclamando que não estão satisfeitos. E a avaliação da função visual hoje consiste não só de ver todo o sistema óptico, mas também de estar verificando a sericidade, tamanho de pupila, aberração de frente de onda, percepção de profundidade. O aparelho do Optec nos permite medir aí o teste da sensibilidade ao contraste. E o Einstein já falava que a gente utiliza apenas 10% do nosso cérebro. Então podemos, às vezes, melhorar algumas conexões nervosas e melhorar a acuidade visual de alguns pacientes. Sobre o Revital Vision, já tem alguns trabalhos publicados. E nós temos um filme que ganhou o Festival de Vídeo em 2009, que é do Lira, um brasileiro. E a gente já começa a ouvir falar também da importância dessas neuroplasticidades, que é a habilidade do sistema nervoso em se adaptar às mudanças, em adquirir, inclusive, novos conhecimentos, e que esses conhecimentos são retidos aí por anos. Todos nós já implantamos lentes multifocais, em que os pacientes ficam reclamando muito no pós-operatório, e às vezes, quando eles voltam depois de um ano, eles já não estão reclamando, porque já estão adaptados a essa situação. O conceito de qualidade de visão hoje depende de muitos fatores: óptico, como córnea, cristalina e vítreo; sensorial, que são retina e vias óptica; processamento neurooccipital e de neuroadaptação. Eu hoje estava brincando com Arthur e com Sabrina, né? Que Sabrina estava falando, o Trindade diz que neuroadaptação é o nome chique que a gente dá hoje, é isso daí. Então, é a neuroplasticidade, que com estímulo você vai fazendo novas conexões. Aí também no Alzheimer já tem alguns trabalhos publicados que esses estímulos evitam e diminuem o risco de Alzheimer, né? E então lembrar que a qualidade dessa imagem depende tanto dos dados recebidos através do olho, quanto do seu processamento no córtex visual. E que o software do córtex visual é mais sofisticado do que qualquer programa de computador existente para melhora de imagem, e esse que é o determinante para se obter a boa qualidade de visão. Se você pegar um tabuleiro em que você esconde, por exemplo, alguma coisa e mostra isso, imediatamente depois, quando você retira, você coloca aquilo lá no mesmo lugar, porque existe uma neuroadaptação induzida através do aprendizado visual perceptivo. Esse trabalho é feito com alguns desses flankers que são colocados num computador. Eles vão trabalhar com sensibilidade e contraste, quer dizer, começa com isso daqui, vai diminuindo, e o paciente tem que ir no computador, no mouse, marcando aquilo que ele está vendo, se é na primeira ou na segunda linha, e é como se fosse um jogo que as crianças se sentem bem estimuladas a fazerem, e eles vão trabalhar com frequência espacial, com orientações, com contraste e com separações disso daqui. Você vai nominar se você tem 3, se você tem 2, e realmente é um exercício de estímulo visual. E quem se beneficia disso, eles colocam que o paciente amblíope, míope, pós-LASIK, em presbiopia e em visões podem ter melhora de visão. Eu não tenho feito isso em presbiopia, eu acho que não justifica eu acrescentar isso ao meu paciente. Ambliopia, eu tive 2 casos, eu vou depois mostrar aqui o resultado. Um paciente tinha 8 anos e o outro paciente tinha 48 anos. O paciente de 48 anos melhorou só uma linha de visão. Então, tem uma melhora de 3 linhas de visão entre os dois, né? Mas, na realidade, o paciente de 8 anos ganhou melhora de visão. Eu vou estar citando esse paciente ali na frente. E era uma criança que eu tinha feito a oclusão com óculos, e ele voltou e ele não fez a oclusão do óculos.
e a mãe ficava com pena da criança e não fazia. Então, quando fizemos o Revital Vision, a criança ficou muito satisfeita, porque estava brincando com o computador e ele realmente melhorou aquela visão. Então, eu acho que para aí é uma boa indicação. Pós-catarata, eu tive 8 casos de pacientes com lentes multifocais implantadas, e que esses pacientes, eu diria que você diminui esse tempo de neuroadaptação. Esse paciente de 48 masculino tinha mais 2 e mais 4,5, e ele não se adaptava a óculos, não gostava do óculos. Então, eu fiz uma adaptação de uma lente multifocal, indiquei o Revital Vision para ver o que poderia melhorar. Ele teve uma melhora na sensibilidade ao contraste, mas ele realmente melhorou só uma linha na acuidade visual daquele olho esquerdo. Esse aqui é a criança de 8 anos, tinha miopia, mas ele tinha um astigmatismo maior nesse olho direito, que estava fazendo ambliopia. Essa é a criança que não fez a oclusão, e quando voltou, ela realmente melhorou muito a sensibilidade ao contraste e teve ganho realmente de linhas de visão. Esse paciente tinha feito cirurgia de RK há 24 anos nos 2 olhos, tinha LASIK há 11 anos, reclamava muito de glare, de dificuldade de visão noturna, tinha visão de 20/30 e de 20/80, e tinha implantado também um segmento de anel de Ferrara no olho esquerdo, ficou aí com meio de cilindro a 20/20, continuava com queixa de visão, e aí mostrou, depois do Revital Vision, uma melhora na sensibilidade de contraste nos 2 olhos, com 20 sessões. 25 anos, essa mocinha tinha uma síndrome de Axenfeld, foi operada de glaucoma congênito, usava COSOPT, tinha um tubo de Armer no olho direito, 20/400 e a maurótica do outro olho, uma paciente jovem, foi operada pelo Dr. Tadeu, de catarata, depois ela fez uma cirurgia de transplante de córnea, tinha microscopia especular baixa, visão muito ruim, e ela teve falência de córnea, foi feito outro transplante de córnea nela. Aí, quando o Tadeu encaminhou ela para a minha clínica, porque morava perto da minha cidade, minha filha está com ele no glaucoma, ele pediu para a Juliana fazer revisão do tubo, e depois disso ela ficou com -7, 1,75 de cilindro com 20/200, e ela ficou com uma pressão do olho normal. Então, nós resolvemos fazer o Revital Vision nela, e esse foi o resultado melhor que nós tivemos na clínica. E ela não tinha baixa de visão nesse olho pelo glaucoma, mas eu acredito que por todo o processo de catarata, transplante e tudo, ela saiu de 20/200 e veio para 20/50 de visão, com uma melhora muito grande de sensibilidade ao contraste. Paciente ceratocone com anel também foi colocado o anel, e depois do anel ele estava com reclamação de visão noturna. Fizemos o Revital Vision, e aí mostra o teste com melhora. A melhora da visão não foi pelo Revital, foi pelo anel, mas mostrou uma melhor adaptação com o anel. Um paciente com catarata congênita no olho esquerdo unilateral, operado de 20/400, ele veio para -0,5 de cilindro, mas não melhorava com essa refração. A catarata dele era só central, foi feita a cirurgia. Pós-cirurgia ele estava com 20/300, fizemos Revital Vision, também não melhorou muito, ele veio para 20/160. E aqui é um paper do Ascaris do Lira, em que ele mostra melhora significativa de sensibilidade ao contraste nos pacientes dele. O que eu diria que é uma coisa muito nova para mim, na minha clínica também, mas isso não danifica meu paciente em nada. E talvez a gente não pode prever um futuro, mas a gente pode tentar inventá-lo ou melhorá-lo. E eu acho que são muito poucos casos, a gente precisa de estudo sobre isso, mas para minha cabeça tem uma lógica, que se você pega uma criança e faz uma oclusão e melhora, se você estimular esse olho, talvez você melhore essa visão. Muito obrigada.